Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre gestão da nossa consultoria, né? É uma dúvida recorrente que eu recebo em inbox no LinkedIn de pessoas perguntando como que eu faço para fazer a gestão da minha consultoria, a parte burocrática, né? Como que eu controlo o faturamento, emissão de nota, né? O passo a passo aí para nós sermos donos da empresa realmente, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês 5 dicas para fazer a gestão da sua consultoria de forma simples e eficiente, tá? É, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu abro uma empresa, né? Quando eu emito nota fiscal, eu tenho que ter na cabeça que agora eu virei uma pessoa jurídica, né? Eu não sou mais uma pessoa física. Eu tenho que pensar como pessoa jurídica. Então, essa dica é para você fazer a sua gestão de forma simples e eficiente, que eu digo no seguinte: nós não vamos burocratizar muito o processo, mas nós temos que ser organizado e estarmos respaldados por lei. Porque quando eu emito nota fiscal, eu tenho uma responsabilidade dessa nota fiscal que eu estou emitindo, tá? Então, a dica número um que eu dou para todo mundo que me pergunta é o seguinte: tem um contador. Aí a galera fala, pô, Rogério, eu vou ter que pagar um escritório, eu não consigo fazer, mas não é só emitir nota fiscal? Não. Pessoa jurídica não é apenas emitir nota fiscal. Por isso que eu falo, tenha um contador e contrate um escritório de contabilidade para fazer a sua gestão. Por quê? Ele vai te ajudar a definir o seu regime tributário. O que é o regime tributário? É se você vai ser MEI, microempreendedor individual, ou você vai para o simples. Quando eu comecei como MEI, como microempreendedor individual, porque o meu faturamento era baixo, eu não tinha vários clientes, eu estava começando como consultor particular, né, autônomo. Então, o que eu fiz? Eu comecei sendo terceiro de uma consultoria, né? Então o pessoal me falou quanto que eu ia ganhar no início e eu emiti nota. Só que depois disso eu consegui outros clientes. Então o meu faturamento começou a mudar. Então eu já tinha um contador e ele me ajudou desde o início. Quando chegou numa fase que o meu faturamento estava se aproximando a estourar o limite do MEI, porque o MEI funciona assim, você tem um faturamento X para você fazer durante 12 meses. Então geralmente você pega o total desse valor, que eu não lembro de cabeça quanto tá, porque aumentou, e você divide por 12. Eu acho que está aproximadamente, acho que quase R$ 8.000 com o ajuste que teve. Eu não me lembro muito bem. Mas o que acontece? Você não pode estourar um percentual acima desse teto, né? Então o contador fez o quê? Ele falou, Rogério, você chegou num ponto que agora é mais interessante você ir para o simples. Qual que é a diferença do simples para o MEI? Porque o MEI a gente paga o DAS, né? É uma guia única onde está dividido todos os impostos que a gente tem, INSS, ISS, imposto de renda, né, contribuição social, então numa guia só você paga. O valor dele é fixo. Eu acho que está em torno de uns R$ 60. Já no Simples Nacional, o que acontece? Eu pago um percentual em cima de uma faixa de faturamento. Então eu tenho várias faixas de faturamento e eu tenho percentuais que eu aplico sobre o total. Rogério, mas então eu vou direto para o Simples? Não necessariamente, porque se você pensa o seguinte, tudo que você faturar, você vai ter que pagar o percentual. Às vezes é muito mais interessante no começo você ficar com o MEI, que você já tem um valor fixo, né, de imposto a pagar pela guia DASNE, do que você ir sobre percentual de faturamento, né? Então, por isso que é importante você ter essa orientação. No MEI, eles não te obrigam a ter um contador, mas eu não abro mão de ter um contador e ter um escritório que faça para mim esse controle, tá? E lembrando mais uma vez, Rogério, qual que é o valor que você paga para o escritório? Depende, porque depende muito da cidade, do estado, né, do volume de faturamento que você tem. Outra dica que eu te dou assim, não vá pelo preço, tá? A gente sabe que o barato às vezes sai caro. Então, pega indicação de amigos que já tenham escritório. Se alguém precisar de indicação, me chama aqui inbox que eu passo o nome do meu contador, tá? Para entrar em contato. Então, isso é muito importante, tá? Porque também o contador que vai te falar qual que é o KNAI que você vai utilizar para emitir nota fiscal, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, o KNAI. Então, dependendo do que você for atuar, ele vai te dar um KNAI que seja vantajoso para você não pagar tanto imposto também,
né? Então ele tem esse conhecimento para te falar uma coisa que se adequa à tua realidade. Outro ponto também é que quando você paga o contador lá, o escritório de contabilidade, ele gera para você a guia de DAS, NIDAS e o GPS. O que que é GPS? É a guia da Previdência Social. Você, como pessoa jurídica, você tem que sim recolher uma parte para a Previdência Social. Ah, Rogério, mas eu não quero me aposentar. Eu também não quero. Mas isso nos respalda de repente, eu me machucar, sofrer um acidente e eu conseguir pegar um valor da Previdência Social. Hoje, no meu caso, eu recolho 11% sobre o salário mínimo. É a guia que eu pago mensal para a Previdência Social. Isso conta no tempo de aposentadoria. Então é bom você ter esse recolhimento. E o contador vai te orientar a fazer isso, tá? Outro ponto muito importante: quando você tem um escritório que cuida da sua parte tributária, eles vão te orientar a ter o contrato social registrado na Jusesp. Isso é um valor adicional que você paga para o escritório, tá? Porque isso é um processo que você tem que abrir junto à junta comercial do seu estado, onde você vai, vamos dizer assim, registrar a tua empresa para você ter o contrato social. Mas, Rogério, por que que eu preciso disso? Quando você vai atuar com empresas de grande porte, multinacional, eles pedem o seu contrato social. Não basta só você ter lá o cartão CNPJ, você tem que ter isso registrado, isso é pela junta comercial. Se você é um consultor terceiro, né, você trabalha para uma consultoria, você não vai precisar, mas pense o seguinte: esse contrato social, uma hora você vai precisar. Se você querer trabalhar como consultoria, atendendo outros clientes, é, é uma coisa que vai ser obrigatória a longo prazo. De antemão, não é barato, tá? Isso é um valor adicional à mensalidade que você vai pagar para o seu contador, mas ele vai te fazer todo o trâmite legal e vai te passar os valores corretos, tá? Mas é muito importante você ter isso em mente quando você é consultoria, tá? Outra coisa muito importante que empresas de grande porte multinacional pedem: declaração de faturamento assinado pelo contador. O que que é isso? É uma declaração que você tem mensalmente quanto você fatura por mês. Esse faturamento é em cima do quê? De nota fiscal. E tem que ter respaldado pelo contador, para ser um documento idôneo, né? Para você ter aí uma credibilidade, o seu escritório vai te assinar e vai te dar movimentação. Isso também serve para você comprovar renda. Um exemplo que eu tive recentemente, que eu comprei uma outra casa aqui agora em Rio Preto, né, que eu morava em Prudente, eu vendi a minha de Prudente e comprei uma casa aqui. Como eu tô 100% hoje como empreendedor, como dono da consultoria, eu precisava comprovar a renda junto ao banco, né, para eu fazer o financiamento da casa e tudo mais. Então foi exigido o contrato social e a declaração de faturamento pelo contador e toda a minha movimentação bancária. Eles pediram os extratos dos últimos 90 dias, tanto da minha conta pessoa jurídica, que é onde eu tenho a minha renda, e a minha conta pessoa física. Então, isso é uma forma de comprovar a sua renda. Então, é importante você ter isso e quem faz isso é o escritório de contabilidade, tá? Um outro ponto: quando você emite nota fiscal, você não apenas emite a nota fiscal, você tem que responder, né, vamos dizer assim, para o município e para a União. Então você tem que entregar as obrigações acessórias. São tipo comprovações que você está dentro das regras. E isso quem faz é o escritório de contabilidade, né? Então ele faz tudo isso na mensalidade que você paga. Se você não pagar, você tem que ficar fazendo isso. Então é por isso que eu falo, você às vezes pode perder o foco. Às vezes eu falo que é uma economia burra. Ah, eu não vou pagar o escritório e vou fazer tudo. Você assim enrola, perde prazo, aí você paga a multa, sai muito mais caro do que você pagar a mensalidade para o teu escritório. Então por isso que eu falo como dica número 1, ter um contador, tá? E outro ponto que o escritório vai fazer para você é a emissão de nota fiscal e o controle de faturamento, né? Exatamente isso que eu falei. Ó, quando você pode ficar no MEI, quando vale você ir para o Simples, ou no meu caso, que eu desenquadrei da faixa inicial que eu estava no Simples, eu já estou na terceira faixa. Então, isso o meu contador vai me falando: Rogério, ó, no volume que você está de faturamento, agora você não vai pagar mais 6%, você vai pagar 7%. Você vai pagar 9. Então, o que que eu faço? Eu faço essa projeção no meu fluxo de caixa, porque como que funciona o pagamento do imposto? O imposto é sempre o mês subsequente ao da emissão da nota. O que eu quero dizer? Se eu faturei, por exemplo, 10 mil
agora em outubro, o pagamento desse imposto não é em outubro, é em novembro. Então, por exemplo, se eu estou estimando meu fluxo de caixa que eu vou pagar 6% e ele aumenta para 9%, quer dizer, o meu fluxo de caixa vai estar furado. Então, o meu contador me orienta nessa parte, eu vou lá e uso o meu fluxo de caixa. Então, por isso que é importante o escritório de contabilidade você ter um contador aí para te apoiar nisso, tá bom? Dica número 2. Essa dica também é, é tão importante quanto a dica número 1, que é o quê? Cara, se você está cuidando da sua consultoria, separa a pessoa física da pessoa jurídica. Isso é primordial. O que, que é isso? Tenha contas bancárias separadas. Hoje, com as fintechs, você consegue abrir conta em banco digital super rápido, sem burocracia nenhuma, tá? Mas tenha sempre em mente, se eu emito nota fiscal, eu preciso ter uma conta bancária que esteja vinculada a esse CNPJ. As empresas, na grande maioria, empresa multinacional e grande porte é regra número um para eles. Você tem que ter uma conta bancária atrelada ao CNPJ. Se você não tiver, você não presta serviço, tá? Então, por isso que é importante você separar. Todo faturamento que você fizer, você vai receber pela pessoa jurídica e daí você distribui ela para sua conta pessoa física. Mas você tem que separar. Isso também vale para cartão de crédito. É, o que, que eu vejo erro muito comum de colegas, né, que pedem ajuda. E eu também fiz isso no começo, é que como eu sou formado em contabilidade, isso me ajudou muito porque eu já tinha isso em mente. Mas o que acontece? Por exemplo, eu vou no almoço com cliente, né? Eu não tenho contrato com o cara, mas é uma reunião, né? Uma prospecção. Eu fui almoçar com o cliente, aí eu tenho que pagar Uber, eu tenho que pagar almoço, né? Tomei um café, tive gastos. Esses gastos é referente ao meu negócio? Se for, eu vou o quê? Eu vou pagar essa despesa com o meu cartão de crédito da minha pessoa jurídica. Eu não vou pagar na pessoa física. E aí eu separo. Fui no shopping com a minha mulher. Fui almoçar, levei meu filho no brinquedo, não sei. Isso é pessoa física, eu pago com meu cartão de crédito pessoa física. Eu não misturo. São pessoas diferentes. Pensa assim, tá? A física e a jurídica. Não mistura. E tudo que é despesa pessoal, eu esqueço. Eu nunca vou pagar na minha conta pessoa jurídica. E todas as despesas que eu tenho relacionada à empresa, eu sempre coloco o meu CNPJ no cupom no recibo que eu for estar pagando. Eu tenho tudo isso registrado e mensalmente eu mando para o escritório para fazer a escrituração, tá? Então aqui também é dica de ouro. Separa a pessoa física da pessoa jurídica. Dica número 3: defina um salário para você. Como assim, Rogério? A empresa é minha, por isso mesmo. Você tem que se pagar. Eu sempre falo assim: você não tem despesas pessoais? Então você precisa ter dinheiro para pagar as despesas pessoais. Só que você é dono de uma empresa, né? Então você tem que faturar, se pagar para você pagar suas despesas. Então por isso que defina um salário para você. Ah, eu quero ganhar X por mês. Então você todo mês vai fazer a distribuição. Você tem o Prolabore, que isso o contador pode falar com mais precisão, mas que aí você faz a distribuição, tudo, mas aqui o que eu falo é você definir um valor. Eu quero receber X da minha empresa. Eu trabalho o faturamento e eu tenho um salário X. Para que isso? Tá? Porque todo o dinheiro que eu tenho na PJ, ele não é meu, ele é da empresa. Então, se eu tenho um salário, eu tenho que atribuir as minhas despesas em cima desse salário que eu vou receber. O que eu tiver além disso é da empresa, é para fazer caixa da empresa. Por isso que eu não posso misturar as coisas, entendeu? Tenha um fluxo de caixa da sua pessoa jurídica, da empresa. Quando a gente trabalha CLT, não tem o pessoal do financeiro que controla o fluxo de caixa, tudo certinho, a mesma coisa, você vai fazer isso. Tem que ser um modelo complexo? Não, de forma alguma, coisa simples. Mas tem o fluxo de caixa, acompanhe. Por exemplo, eu na empresa hoje, eu trabalho muito com freelance. Então eu tenho que ter receita de faturamento e eu tenho despesa com freelance, eu tenho despesa com software, eu tenho despesa com viagens, eu tenho despesa com deslocamento. Então tudo isso eu lanço no meu fluxo de caixa. E eu sei quanto que sobra no final do mês. Eu tiro o meu salário, o que sobra ali é da empresa, não é meu. Eu não misturo, tá? Então deixo tudo bem separadinho.
Outra dica que eu faço, eu comecei com 5%, hoje eu já estou em 10%, tá? Mas não é regra. Outra coisa que eu vou falar, eu não estou cagando regra, tá? Isso são dicas que funcionaram para mim e eu acho bacana estar compartilhando com vocês. Quem achar interessante, pode utilizar, vai funcionar, mas quem também achar que não é viável, tranquilo, não existe regra, tá? É apenas uma forma de gestão que eu uso e para mim tem dado certo. O que que eu faço? Em cima do meu faturamento, fora o salário que eu já tenho, eu defino um percentual de reserva de emergência, que eu digo. Eu não conto com esse dinheiro para nada a curto prazo. Por exemplo, eu tiro o meu salário, em cima do que eu faturar total, hoje eu tiro 10% de reserva mensal. E o que que eu faço com essa reserva mensal? Hoje eu estou aplicando em CDI em ações, mas tem CDB. Poupança não vale a pena, porque não rende quase nada, né? Então, hoje eu estou aplicando mais em CDI e ações. Então, eu tiro um percentual, hoje 10% do meu faturamento, né? Fora o meu salário, e eu guardo isso para fazer uma reserva para a empresa, tá? Não é para mim, é para a empresa. Outra coisa que eu faço, aí já pensando pessoa física, quando nós trabalhamos CLT, a gente não tem férias, né? Que a gente recebe um mês de salário mais um terço de férias e 13º. Outra coisa que eu vejo o pessoal falar que não vale a pena sair do CLT por causa disso. Mas por quê? Quem disse que você, sendo dono da sua empresa, você não consegue fazer isso? É só você se planejar financeiramente. Como que você se planeja? Você não definiu o seu salário? Então, em cima desse salário, faça o salário mais um terço desse valor, que aí você vai tirar como férias, divide esse valor por 12 e mensalmente você vai guardando isso, né? Então, o que que vai acontecer? Você vai fazendo essa reserva mensal, né? E quando chegar no final, no mês de férias que você for tirar, você pode descansar e você vai ter esse valor para compensar esse dia que você está parado, né? Descansando, e você tem o seu um terço de férias para gastar como você quer. Então, tudo isso é planejamento. A mesma coisa com o 13º. Eu quero ter um 13º. Pega esse valor, divido por 12 e vou guardando mês a mês. Então, você poupando aos poucos mês a mês, no final do ano você tem um salário livre, porque você guardou. Então, você consegue também tirar férias e ter seu 13º. Eu vejo as pessoas sendo equivocadas em falar que, como gestor, você não consegue fazer isso. Consegue sim, desde que você tenha um planejamento financeiro. Por isso que as dicas desse vídeo hoje, tá bom? Outro ponto, depois que você fez toda a distribuição, pegou seu salário, pagou contador, pagou imposto, fez as despesas, tudo certinho, o que sobrou ali é da empresa, não é seu. Não adianta transferir tudo para sua conta, pessoa física. O dinheiro é da empresa, é para você fazer caixa. Por que que eu falo de fazer caixa, você ter um fluxo de caixa saudável? É muito comum, quando você fecha com o cliente não vai te pagar de imediato, ele vai te pagar daqui 30 dias. Só que você contratou um freelance e o freelance nem sempre você consegue pagar nesse mesmo giro. Você tem que. O cara trabalhou 10 horas, acabou 10 horas dele, eu vou pagar ele. E se eu não tiver dinheiro da empresa? Eu vou tirar dinheiro da minha pessoa física? Tá errado. Eu não falei que você tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica? Mesma coisa. Então, outra dica que eu dou: contrato freelance que emita nota fiscal para mim. Porque a movimentação é tudo pela empresa, não tem nada de pessoa física. E por isso que eu tenho que ter caixa na empresa. Para eu conseguir pagar o freela e vou receber depois da empresa. Então eu faço o giro. Por isso que eu tenho que deixar lá. Dinheiro é da empresa, dinheiro meu é meu. Não posso misturar. Dica número 4. Tenha um preço flexível e prazo de recebimento. Rogério, o que que é isso? Primeiro ponto, a sua precificação, eu como dica que eu faço é o seguinte: eu tenho preços a curto prazo, que são projetos curtos, que é um preço maior. Eu tenho um preço com desconto menor quando o projeto é de médio prazo. E eu tenho um preço com desconto maior quando é longo prazo. Rogério, como que você classifica médio, curto e longo prazo? Eu faço o seguinte: projetos até 30 horas é curto prazo. É projeto rápido, então o valor dele é um pouco maior. De 30 até 100 horas é médio prazo. Eu dou um desconto em cima do meu preço de curto prazo. E projetos maiores é quando é projetos acima de 200 horas. Ali já
um longo prazo, então dali eu já dou um desconto maior. Por quê? Porque é um projeto que vai se estender e vai ter uma recorrência para mim. E aí também eu tenho o quê? O prazo de recebimento. Outra dica aqui, cara, essa é valiosa pra caramba. Não seja ganancioso. Eu vejo hoje muitas pessoas achando que vai entrar em consultoria, né? Vai começar a ganhar 20, 30 mil reais no mês. Você consegue ganhar isso a longo prazo. A curto prazo, esquece, muito difícil. E quando você fechar um projeto desse, é mais difícil ainda você receber com menos de 30 dias. Então, por isso você tem que ter caixa, tá? E o seguinte, quando o projeto é muito grande, quando você trabalha com multinacional, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, ele só vai te pagar, por exemplo, fechei um projeto de 50 mil. Nossa, que projeto, um projeto legal. Só que você não vai receber esses 50 mil metade adiantado, que eu vejo muita gente viajando, achando que vai conseguir 50% de adiantamento e 50% na entrega. Empresa grande, esquece isso, não existe. O que geralmente as empresas fazem, que eles só te pagam 30 dias depois da entrega do projeto finalizado. Então, por exemplo, eu terminei o projeto hoje, dia 25 de outubro. Eu vou emitir a nota hoje. Se a empresa for boa de pagamento, ela vai me pagar só dia 25 de novembro. Mas eu já gastei pra caramba aqui, porque eu tenho freelance, eu tenho um monte de coisa, por isso que eu tenho que ter caixa. Ou às vezes a empresa negocia, fala, Rogério, eu preciso de dividir esse valor em 4 vezes, 5 vezes. Por isso que eu falo de você ter flexibilidade com precificação. Por exemplo, se um projeto é a longo prazo, acima de 300 horas, eu não vou finalizar ele em um mês. Então eu parcelo 4 vezes, 5 vezes, depende do volume do projeto. Entendeu? Então, você tem que ser flexível, porque é isso que vai gerir uma comunicação bacana com cliente e consultor, né? É bom para os dois lados. Então, assim, você precisa ter caixa para conseguir se manter, porque daí você tem as suas despesas, né, de imposto, tudo que você tem, manutenção da tua empresa, só que a receita do cliente pode vir depois. Eu já peguei empresas multinacional que eu achava que ia ser fantástico trabalhar, que o pessoal me pagou com 90 dias depois que eu entreguei o projeto. Então, se eu não tivesse caixa, eu tava ferrado. Por quê? Porque, cara, demora muito para receber. É empresa muito boa de se trabalhar, mas é que é padrão da empresa. A área de compras é assim. Então, se você não tiver esse jogo de cintura, essa flexibilidade, tanto em preço e prazo de recebimento, você pode perder excelentes clientes. Então, por isso que é importante ter sua gestão financeira muito bem ajustada ali, você ter caixa, tá? Então, essa é uma dica também muito importante. E a dica número 5 que eu falo, pensa no futuro. Rogério, o que você está falando? Cara, paga um seguro de vida e tem uma previdência privada. Lembra que eu falei lá que eu pago o GPS porque é uma guia da Previdência Social de aposentadoria? Eu não tenho plano de me aposentar pela regra normal, porque eu nem sei o cálculo que estão usando mais, né? Acho que com 150 anos a gente não se aposenta mais. Mas eu pago porque eu tenho que ter lá contando lá tudo certinho. Se eu tiver uma emergência, receber lá um seguro, eu tenho. Mas eu pago previdência privada porque eu quero me organizar o meu futuro. Então eu pago um valor X de previdência privada e eu pago mensalmente um seguro de vida. Pensando que, se Deus o livre um dia eu for, pelo menos minha família está respaldada, né? Então acho que assim, a gente como empreendedor, eu sei que é difícil. Às vezes você pode estar falando, pô, Gero, você está falando aí de umas reservas que é impossível fazer. Não é impossível, eu falo porque eu comecei e no começo foi muito difícil, mas hoje eu já tenho uma disciplina que eu faço o seguinte: o que eu recebo, eu tenho o meu salário, o que sobra ali é tudo para fazer reserva. Porque uma hora ou outra, quando você precisa, você tem. Um exemplo que eu tive, eu comprei minha casa. Uma casa, um sonho que eu tinha de muito tempo com a minha esposa, comprar uma casa bacana, em condomínio, né? E graças às minhas reservas, eu consegui pagar e comprar muita coisa que eu precisei. Agora eu estou fazendo o quê? Estou começando de novo a garimpar e estou guardando. Então, assim, cria essa disciplina de guardar, porque dá sim para trabalhar como empreendedor. Eu falo hoje, consultoria para mim é um negócio que eu gosto muito de fazer, porque me gera uma disciplina muito grande e depende do meu esforço.
entendeu? Então, assim, eu acho assim, tenha isso em mente que não basta ter uma empresa ou emitir nota fiscal, você tem que fazer uma gestão. E por isso que eu falei que é uma gestão simples e eficiente. Eu não estou sendo irresponsável, porque eu pago um contador para me dar todo o respaldo, dúvidas que eu tenho, eu pergunto. Mesmo eu sendo formado em contabilidade, eu tenho um respaldo do meu escritório. Sempre eu estou conversando se eu tenho alguma dúvida. Eu não negligencio o pagamento de impostos, porque isso eu acho que é uma economia burra. E eu não presto serviço sem emitir nota fiscal. Eu não faço nada por fora com o negócio de caixa 2. Eu não faço por opção minha. Quem faz, não tenho nada contra. Mas eu evito ao máximo, porque eu tenho tranquilidade do que eu vou fazer. E isso me foi uma resposta positiva quando eu comprei a casa, porque eu dei toda a movimentação da minha empresa, estava tudo certinho, não tive problema nenhum em comprovar minha renda, porque eu tenho todo o respaldo. Então essas são as 5 dicas que eu queria dar para você que está cuidando da sua consultoria, está com seus projetos, está pegando clientes. Desejo muito sucesso para você. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando, pô, Rogério, depois que eu vi seus vídeos, eu tô querendo entrar nesse caminho. Eu acho muito bacana, cara. Eu tive ajuda de muita gente, então eu gosto de ajudar. Eu falo que o mundo é uma engrenagem, né? A gente roda e hoje eu ajudo alguém, alguém me ajudou lá atrás, e hoje você está recebendo ajuda, amanhã você vai ajudar alguém. Legal? Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Então, agora, meu amigo, o que que você vai fazer? Meter a mão na massa. Vamos para cima dos projetos, porque tem muito mercado. Rogério, você não tem receio de dar dicas e gerar concorrência? De forma alguma. Conhecimento ninguém tira. E é o que eu falei, me ajudaram lá atrás, eu quero ajudar alguém, e você que recebeu hoje, se você acha que essa dica é valiosa para você, ajuda alguém amanhã, porque isso você vai ter em retorno em dobro. Mercado tem muito, cliente tem muito, projeto tem muito. É só a gente trabalhar de forma honesta, correta, que Deus ajuda quem cedo madruga. Tudo bem? Se você curtiu essas dicas, eu vou te pedir uma gentileza. Compartilha com geral aí e vamos em frente. Forte abraço, fique com Deus.